Queridos, boa noite, que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, possa inundar a sua mente, a sua alma, o seu coração, a sua vida, a sua família, neste momento do culto em seu lar. Que seja um momento agradável na presença de Deus e que juntos possamos viver a palavra, estar na palavra, conhecer a palavra e também entregar nossas vidas, os nossos cuidados nas mãos de Deus. E assim eu convido a você para estar orando nesse momento, nesse início de culto, na presença de Deus em oração. Onde você se encontra aí, baixe a sua cabeça, feche os seus olhos e fale com Deus. Eterno Deus e Pai Celestial, entramos em Tua santa presença, Senhor, para abrir o nosso coração perante o Senhor, para colocar diante de Ti, ó Pai, as nossas dúvidas, os nossos anseios, as nossas frustrações, tudo aquilo que tem nos trazido angústia, medo, desencanto, que o Senhor esteja conosco neste momento. Mas também, Pai, queremos ter nesse momento um momento de louvor, de adoração, de gratidão ao Senhor. Queremos falar para o Senhor o quanto nós o amamos e quanto nós também confiamos no Senhor as nossas vidas. Assim pedimos que o Senhor nos abençoe nesta noite com a sua palavra, que o Teu Santo Espírito possa aplicar em cada coração, inclusive no meu coração, a Tua palavra, para que possamos descansar no Senhor e saber que por maior que seja o nosso deserto, o Senhor estará presente conosco e nos dará força para continuar a caminhada e para conquistar aquilo que está diante de nós, como os nossos sonhos, nossos projetos, através dos desafios do dia a dia. Assim pedimos que o Senhor nos abençoe nesta noite e pedimos que o Senhor visite cada um dos Teus filhos neste momento, aí de culto, a Tua presença. Visite, Senhor, os nossos irmãos, seja com a irmã Sandra Regina, que está hospitalizada, que o Senhor possa abençoá-la ricamente, trazendo paz, a cura, a saúde para a sua vida. Seja com a irmã Madalena, também, Pai, abençoando a sua vida. E também te pedimos que o Senhor esteja abençoando a nossa irmã Kátia e Veliz, lá em Recife, ela que pede oração pela sua vida, que o Senhor possa visitá-la neste momento, conhecendo, ó Deus, todas as suas necessidades, os seus anseios, e também estabelecendo a Tua paz em seu coração, na sua família, em todos os seus. Ó Deus, abençoe esta vida, também a vida da Eura, da família Pessoa, incluindo a Glícia, a Silvia, a irmã Rubenita, todos, Pai. Visite os Teus filhos, que são nossos irmãos amados, que muito nos apoiou quando morávamos em Recife. Seja com eles, ó Deus. Leve a Tua paz e a Tua bênção. E fica conosco nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, assim nós iniciamos o nosso culto, primeiro, aqui com a nossa saudação, desejando que a paz de Deus esteja em cada coração neste momento. Oramos ao Senhor, mas também neste momento nós vamos cantar, mesmo sem o piano, nós vamos louvar a Deus com o hino do nosso inário cantor cristão, muito conhecido, muito cantado nas igrejas batistas, que é o hino de número 454. E este hino fala sobre vitórias nas lutas, É o que nós queremos, ter vitórias em nossas lutas, Ninguém
luta para perder. Todo mundo luta para ganhar a luta e declarar a vitória, né? Nós vamos fazer isso em nome de Jesus. Então, é o hino de número 454 do nosso Inário Cantor Cristão, Vitória nas Lutas. Temos por lutas passado, umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão, salvação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder real, Deus nos guardará. Defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar e exaltar. Sim, Deus nos tem prometido uma vitória cabal. Não se tem Ele esquecido que da palavra real Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido. Graça e favor sem par, sim, todo bem está quer nos dar. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder real, Deus nos guardará. Defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar e exaltar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E vamos, queridos, ler nesse momento a palavra de Deus. Também hoje é tudo muito conhecido, né? O texto do livro de Josué, capítulo de número 1, tá? Josué, capítulo 1, e vamos ler a partir do versículo 1, ok? Então, abra suas Bíblias. Esse texto é tão conhecido que acho que nem todo mundo precisa abrir a sua Bíblia, né? Já está bem gravado no seu coração e na sua mente. E assim diz a palavra de Deus. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar, a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais, lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou.
Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzas ou te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém, queridos? Já botou um amém aí? Glória a Deus. É isso aí, louvado seja o nome do Senhor. Como falei, é um texto muito conhecido nosso, é um dos meus textos prediletos, esse não é o primeiro, não é o único, é um dos prediletos, e que se eu tivesse condições e tivesse bastante conhecimento, todo dia pregaria em cima desse texto. Esse texto, irmãos, é um texto que Deus fala a Josué, e ele fala com o propósito de animar a Josué. Hoje eu me encontro nessa situação, eu acredito que a pastora também, necessitando de ânimo na nossa caminhada. A caminhada não é fácil, as lutas são constantes, são difíceis, e a gente sempre recorre à palavra de Deus, e ela sempre tem uma palavra de ânimo, a palavra que nos ajuda a vencer essas dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, tanto aqui na Praia Grande, aqui em São Paulo, como lá em Recife, com a Kátia, que está sempre nos ouvindo aí, ligada conosco aí nas nossas ministrações, mas também como aquele jovem pastor da Assembleia de Deus lá no Maranhão, que foi preso porque estava fazendo um culto. Então nós estamos chegando a esse absurdo, antes mesmo de declarar comunismo, o Brasil comunista, já estão acontecendo estas coisas, e devemos orar por aqueles que sofrem perseguição por causa da palavra de Deus. Eu sei que nós não somos bem vistos, não somos queridos, porque nós não pertencemos a esta corja de gente que vive por aí a perseguir o povo de Deus. E Deus é aquele que nos encaminha pelo deserto, nos faz andar, muitas vezes errante no deserto, mas o destino Deus sempre nos dará, é a vitória. E não tenha dúvida que a vitória do bem brilhará sobre o mal, sobre aqueles que perseguem, aqueles que tentam atrapalhar. E esses, como diz a palavra de Deus, são nada, diz o profeta Isaías, como nada e serão nada para sempre. Então, queridos, fortalece a sua alma, o seu ânimo, a sua alegria, porque você não está sozinho nesta caminhada. Deus é contigo, Deus é conosco. Então, esse texto nos leva a refletir sobre o seguinte tema: a presença de Deus te fará prosseguir. Eu sei que muitas vezes queremos parar, queremos dizer chega, como diz aí o povão, queremos pendurar as chuteiras, queremos pendurar as botas, queremos jogar a toalha e falar basta. Mas a palavra de hoje diz que a presença de Deus te fará prosseguir nesta caminhada. Eu sei que, por mais que você seja novo, meia idade, ou velho, ou velha, ou idosos, você tem sonho, você tem projeto. Pelo menos o sonho de ver seus netos, bisnetos e tataranetos e bicicleta-netos nascerem e prosperarem. Pelo menos isto eu sei que temos esse sonho. E Deus é Ele que nos fará ver a realização de nossos sonhos.
Que Deus te abençoe. E eu digo para você, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus está conosco e esta é a nossa garantia no dia a dia, na caminhada. Temos essa garantia. Deus está conosco. Portanto, busquemos a sua presença, porque esta presença grandiosa, maravilhosa de Deus, nos dará segurança. E a segurança de que muitos de nós necessitamos. Eu necessito desta presença de Deus em minha vida. E você também precisa. E uma das grandes bênçãos para o povo de Deus é pedir ao Senhor que nos dê esta consciência de sua presença constante em nosso caminhar. Não basta naquele momento, mas que constantemente possamos ter essa consciência da presença de Deus conosco. Cada momento que nós vivemos, precisamos de Deus. Cada passo em nossa caminhada, descobrimos que precisamos da presença de Deus, porque as coisas são muito difíceis, são muito conturbadas. Aí eu faço uma pergunta para você. Será que no caminhar, em seu viver diário, você tem a consciência da presença de Deus em sua vida, ou na vida de seus familiares, em nossas vidas, por assim dizer? Temos essa consciência? Então, esse texto nos mostra que Deus se declara a Josué em um momento crucial na sua caminhada. Por incrível que pareça, Josué estava passando pelo deserto, como muitos hoje estão passando pelo deserto. Irmãos, no deserto, quando temos alguém bacana, poderoso, em obras, em fé, em testemunho, às vezes em recurso, em autoridade, então isso nos dá uma certa paz, porque achamos que não estamos sozinhos. Com o povo de Israel, eles tinham Moisés, um grande profeta e eu diria, o maior profeta do Antigo Testamento, Moisés. Tá? E Moisés, além de profeta, um sacerdote, e além de sacerdote, um legislador, um estadista, um homem assim, tremendo, um homem muito grande em força, em poder, em conhecimento. A Bíblia diz que ele foi preparado em todas as ciências do Egito. E era esse Moisés que conduzia o povo no deserto, pelo deserto, em caminho da nova Canaã, da bênção, da terra prometida, das bênçãos de Deus. Agora imagina você no deserto, o povo recebe uma bombástica notícia. Deus fala: Moisés, meu servo, é morto. Morreu. Moisés, meu servo, morreu. Você já teve essa notícia? Quando o seu pai ou sua mãe, para quem perdeu o pai ou a mãe, que no meu caso perdi meu pai, mas para quem perdeu um ou outro, ou os dois, ou para quem perdeu o seu filho, ou para quem perdeu o seu mantenedor, olha, morreu. O que as pessoas geralmente fazem? Meu Deus, e agora o que será da minha vida? O que farei neste momento? Amados, o que o povo de Israel não imaginava é que Deus, ele já via lá na frente. É que Deus já conhecia a sua caminhada. É que Deus conhecia as suas necessidades, as necessidades presentes e as necessidades futuras, porque elas sempre acontecerão. As necessidades sempre nos cercam em todos os momentos,
E Deus conhece todas elas. E o próprio Deus trouxe a notícia para o povo de Israel que Moisés, meu servo, é morto. Mas ele olha para Josué e diz para Josué: olha, é você. Você vai fazer a diferença. Eu vou te usar. Eu vou ser com você o que fui com Moisés no deserto. Isto é algo muito interessante, porque às vezes achamos que quando perdemos um ente querido que nos mantém, ou que perdemos um líder na nossa comunidade, ou que perdemos um governo bom, um presidente bom, então a gente fica imaginando, meu Deus, o que será? Né? O que será? O verso 5 é um texto tremendamente maravilhoso. Mas essa minha palavra introdutória nos leva ao primeiro ponto aqui da nossa ministração. É a palavra de Deus para mim e para você. Primeiro, o que Deus fala conosco nesta noite. Alegre-se. Deus será contigo em sua caminhada. Você pode até olhar para o seu cônjuge, para o seu filho, para a sua família e fala assim comigo: alegre-se. Deus será contigo em sua caminhada. É isso, irmãos. Deus será contigo em sua caminhada. O verso 5 é uma palavra que Deus dá para Josué e que Deus também dá para mim e dá para você nesta noite. O que Deus fala para Josué? Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esta é uma palavra abençoadora, é uma promessa encorajadora para nós nesta noite, que ninguém vai nos resistir, vai ficar de pé a vida toda diante de nós. Essa juíza, por exemplo, que mandou prender lá o pastor, ou ela vai se tornar uma crente e será perseguida pelos seus rivais, ou Deus vai tirar ela do caminho do crente. Ela não vai permanecer resistindo a Deus. A palavra de Deus diz que a porta do inferno, ou as portas do inferno, não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. E a igreja do Senhor Jesus não é o templo, é a pessoa, que Deus o constitui como igreja, como pedra firme na ministração da sua palavra. Então, queridos, pense nesta palavra. E nós aqui, conhecedores da palavra de Deus, conhecemos bem a história de Josué, sua chamada e seu preparo no deserto, ao lado de Moisés. E isto para uma missão muito difícil, que é a missão de liderar o povo de Deus. É uma missão que não é fácil. E você foi chamado para isto. Não basta, não precisa que você tenha um título de pastor, de pastora, de bispo, de apóstolo, enfim. Aliás, o apóstolo Pedro diz que todos nós fomos comprados por preço de sangue, constituído em sacerdócio real, para o serviço de Deus. Então você é um sacerdote, você é uma sacerdotisa, você é a igreja do Senhor Jesus, que as portas do inferno não vão prevalecer contra você. Podem tentar, vai rodear, como Pedro diz, que o diabo está à nossa volta, rugindo como leão, mas ele não será vitorioso, tá? Lembre disto. Vemos aqui, nesse texto, o finalzinho aqui de Deuteronômio, o início do livro de Josué, vemos aqui Moisés saindo de cena com toda a sua bagagem de conhecimento, de preparo e experiência. Aí, a pergunta que se faz: a quem recorrer na hora da dúvida? A quem nos recorreremos
nesse momento difícil em nosso deserto, na hora das dúvidas que muitas vezes nos enfrentamos. Então, vejamos que o Senhor, o Deus de Israel, que por vez é o Deus de Moisés, ele comparece exatamente nesta hora para te dizer assim: como fui com Moisés, assim serei contigo. Assim serei contigo. Ah, que alívio, irmãos, né? Que alívio. O sucessor da missão profética e libertadora está garantido, porque Deus está presente. Deus está conosco e esta, melhor dizendo, é a nossa garantia de sucesso na nossa caminhada, de conquista dos nossos alvos, dos nossos sonhos. Deus é a garantia, a sua presença é a nossa garantia. E eu pergunto, será que temos a consciência da ajuda e da presença de Deus em nossa caminhada? Temos essa consciência da ajuda de Deus e da sua presença? É algo que nos leva, então, a refletir nesta noite. Segundo, quando nós temos um sonho, temos um projeto, Deus vai nos motivar para o seu serviço. Então, nosso segundo ponto é a motivação para o serviço no reino de Deus. Nós vamos ver isto no livro de Josué, no capítulo 1, os versos de 10 a 18. Olha, Deus fala com Josué, motiva Josué, apresenta Josué para o povo, e o povo se submete diante de Josué, fala: olha, é assim. Eu vou até ler esse texto aqui, que é um texto muito da hora. Eu vou ler aqui um pouco já mais na frente, o versículo 16 por aí, vai dizer assim: então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenastes, faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Então veja que o povo, tudo que o povo queria é que Deus estivesse com Josué. E nós vamos estar juntos, pois eu sei que as promessas de Deus não falham. As promessas de Deus são fiéis. Ele disse: assim como eu fui com Moisés, serei contigo. E o povo entendeu isso, o povo creu nisso, e o povo agora se coloca à disposição do líder, ou do seu novo líder espiritual, para levar avante ali uma promessa de Deus, não apenas para aquele povo que estava no deserto, mas para a sua descendência, ou seja, a descendência de Abraão, porque essa promessa foi feita muitos anos atrás, há centenas de anos atrás, foi feita a Abraão. E Deus está cumprindo essa promessa passo a passo, milênio após milênio, e Deus está cumprindo a sua promessa para você, meu irmão, minha irmã, para nós que somos filhos de Abraão pela fé. Somos filhos de Abraão, somos cristãos, somos um povo comprados por preço de sangue, e Deus nos fará vitoriosos. E Deus também nos dará, ou nos está dando nesta noite, essa motivação para o serviço em seu reino. E nós não podemos abrir mão disto, não podemos deixar de frequentar sua igreja, ou de participar de cultos na igreja, por causa de um vírus comunista, o tal do coronavírus. Eu sei que ele existe, está todo mundo sabendo disto, mas Deus também existe, meu irmão.
Em contrapartida, Deus existe. Deus existe. Então veja que o povo responderam a Josué dizendo: tudo quanto nos ordenaste, faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Diz contudo que Deus esteja contigo, e Ele é fiel ao que promete, e promete estar presente conosco. Mas, e agora? Né? Qual a disposição do povo? Qual a disposição? Josué conversa com o povo, que ouve e responde: sim, estamos contigo. É uma coisa que nós, líderes cristãos, queremos ouvir e ver e sentir essa força do seu povo, da sua comunidade, do seu grupo, tá? Que está conosco, que vai andar conosco, que vai estar juntos. Então, amados, isto é muito importante, né? E nada mais motivador do que ver a disposição do povo para a obra de Deus. Quando o povo está presente, o povo é um corpo, se torna um corpo, tem força. Lembra lá da história do Antigo Testamento, quando as nações inimigas de Israel, que invadiam Israel, o que eles faziam primeiro? Era destruir o lugar de culto, de adoração, o templo, porque queria separar o povo. Para que separar o povo? Para perder a força. Sabe que com a nossa fé junta, né, se torna um braseiro, se torna uma labareda. E ninguém pode com o povo de Deus. E nós precisamos estarmos unidos fisicamente, espiritualmente e em todos os sentidos. Porque o que eles trabalham é para separar o povo, afastar o povo. Como falei, o coronavírus é um bicho aí comunista, não gosta de crente não, e quer te separar. E quem entendeu bem o que está acontecendo, procure a sua igreja, porque muito provavelmente, depois da eleição vão fechar as igrejas, tá? E comece tudo, tá? Isso aí é só para botar no poder que eles estão querendo botar. E a gente vai fazer diferente, não vamos apoiar nada de esquerda, tá? Cuidado, cuidado. Estou falando aqui como servo de Deus, tá? Como um líder espiritual. Cuidado, tá? Veja que o povo de Deus tem que estar disposto e pronto para o serviço. E a melhor cooperação para um líder no desempenho de sua missão é a cooperação do povo, é a união do povo, é a oração do povo. É isso, irmãos, é isto. Vejam que Deus, o Deus de Israel, se faça presente em nossas vidas, enchendo o nosso coração, o coração de seu povo, com essa disposição para servir com alegria. Não é isso que a palavra fala, o salmista fala? Servir ao Senhor com alegria e entrar em seu átrio com hinos de louvores ao nosso Deus. Fala comigo, servir ao Senhor com alegria. E eu termino esse segundo ponto com a seguinte pergunta: temos dado abertura ao Espírito Santo de Deus em nossas vidas para o serviço em seu reino? Temos dado essa abertura, queridos irmãos? Não precisa responder para mim, mas responda para você mesmo e para Deus. Terceiro e último, Deus prepara a melhor proteção, a melhor estratégia. É só confiarmos nele. Deus prepara para mim, para você. Em Josué, no capítulo 2, os versos de 1 a 7, tem uma história muito bonita, na continuação aqui do texto, da vitória de Josué sobre os cananeus, lá, é que foram os espias conhecer a terra. E lá o povo descobriu que era espia, queriam pegar para matá-los. E mesmo dentro do território inimigo, Deus prepara ali
um livramento, né, uma proteção. Deus usa uma mulher ali dos seus inimigos para ser mão de Deus, ser proteção de Deus para eles. Isso é uma coisa muito interessante. Tá? Veja que aquela mulher, diz lá o texto, verso 6, ela, porém, os tinha feito subir ao eirado e os tinha escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o eirado. Isso fala de uma mulher por nome Raabe, que acolheu os espias em sua casa, tá? E ali ela escondeu eles, depois fez eles sair pelo muro, providenciou tudo para que eles voltassem são e salvos e levassem o relatório que na época Moisés precisava disso, o conhecimento do território inimigo. Então veja que Deus trabalha com e através de pessoas, tá? Pessoas que foram tocadas e que são tocadas pela sua graça, que são movidas por convicção pessoal de que deve ser útil para Deus. Porque ser útil para Deus, queridos, não é apenas subir ao púlpito para proferir um sermão ou estar à frente de uma classe da escola bíblica dominical. Você pode fazer isso na sua casa, na sua vizinhança, na sua rua, na sua cidade, no seu país. É o que nós precisamos em nosso país nesse momento. É ser essa pessoa convicta de que faremos algo em prol do reino de Deus. É a nossa determinação, é a nossa convicção do que nós vamos fazer domingo, votando, escolhendo alguém para estar no comando da nossa nação, do nosso município agora. É isto. O comando da nação começa no município, estados e, por fim, a nação. Mas nós precisamos, inclusive para a prosperidade da igreja do Senhor Jesus, que ela não pode e nem poderá e nem ficará de portas fechadas, mas ela depende de homens e mulheres, de pessoas fiéis, pessoas que são colocadas como chave nesse caminho. Tá? E espero que você seja esta pessoa que está sendo colocada por Deus em ponto-chave da caminhada, né? Por providência do próprio Deus. Por isso, são importantes. Todos nós seremos, mas eu digo, você será muito importante para o reino de Deus neste momento. E lá está Raabe. Quem poderia contar com um aliado tão precioso dentro do território inimigo? Quem poderia contar? Quem jamais imaginou, talvez aqueles espias já estivessem contando como mortos? Deus, amados, não tem negado proteção aos seus filhos. Deus não tem negado proteção ao seu povo. Nós conhecemos muito um adágio cristão, que também se encontra na palavra, que diz que Deus é fiel. Deus é fiel. Veja que o sucesso do povo de Deus depende tão somente de Deus, através de pessoas como Raabe no passado e através de pessoas como você hoje. Você pode achar pequeno, pequena, sem nenhuma influência na sua cidade, sem nenhuma influência pessoal, cultural, profissional, inclusive na sua igreja, na sua comunidade, mas Deus poderá fazer você grande. Deus vai te usar como pessoa importante, como mão de Deus, como chave nesse momento, tá? Que Ele colocou ali ao longo da caminhada da sua vida, de nossa vida, da nossa igreja, como fez também para o povo de Deus. Concluindo aqui a nossa ministração. Como
nos sentimos diante dos múltiplos desafios do dia a dia. Olha que nós estamos diante de um grande desafio. Estamos se preparando para domingo. Tá? Deus sempre pensa em você da melhor maneira possível. Deus está pensando em você, tanto para te proteger, para te guardar, para te fazer vitorioso, mas também pensando em você para ser ponto-chave neste momento, para ser determinante neste momento da vitória do povo de Deus, que começa aqui na Praia Grande. Amados, antes mesmo que uma coisa aconteça em sua vida, Deus já cuidou dela para o seu bem. E eu finalizo aqui com uma simples pergunta: você acredita nisto? Que Deus já está preparando e já preparou tudo para você? Veja que antes de Moisés morrer, Deus já tinha pensado em Josué. Quando Moisés morreu, Deus falou: olha, fica tranquilo, povo, porque já tem agora um novo líder. É Josué. E Josué fez tão quanto Moisés. Moisés não abriu o Mar Vermelho? Josué abriu lá o Jordão em sua cheia. É isso, queridos. Tá? Não era Moisés, era Deus. Não era Josué, era Deus. Não sou eu, é Deus. Não é você, é Deus. O que Deus apenas quer fazer é nos usar como mãos poderosas, como mãos abençoadoras, como vidas que façam a diferença na nossa igreja, no nosso município e na nossa nação. Que Deus te abençoe. Oremos. Deus bendito e Pai celestial, nos encontramos, Senhor, diante de um grande desafio e pedimos que o Senhor nos ajude nesta grande conquista, que o Senhor nos ajude a vencer esta grande batalha. A nação brasileira precisa de vitória, da vitória da sua igreja, da vitória do seu povo. Que as portas dos infernos, ó Deus, não prevaleçam contra a igreja do Senhor Jesus em nosso Brasil e nas nações onde o Senhor é Deus, onde o Senhor é louvado e exaltado. Que essas nações tenham vitória em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e graças a Deus. Amados, depois eu passarei via Zap a dica de pessoas para quem você deve escolher. Tá? Já mandei aí no Zap a lista de partido que você não deve votar. Pense direitinho nisso aí, tá? Consciência, tá bom? E vai ter também o cuidado, você vai levar sua canetinha no dia de domingo. Não esqueça, leva como diz lá os espanhóis, o tampa-boca, tá? Leva a canetinha, leva seu documento com foto, seu RG, seu título, tá bom? E vota consciente, tá? Não vota a troco de saco de cimento, nem a troco de cesta básica, nem a troco de promessa, porque alguém vai fazer um hospital, porque o vereador lá vai fazer isso. Isso não existe, não é verdade, tá? Vote consciente. Tá bom, meu querido irmão? Meu beijo para você, meu aperto de mão, meu abraço bem apertado e carinhoso. E domingo estaremos juntos na igreja, às 19h30 no culto presencial e às 20h no culto aí pelo Facebook, pelo YouTube. E a pastora vai dar aqui a sua saudação. Um beijo, boa noite para todos vocês. Fiquem na paz. Glória a Deus. Olha para a pessoa que está aí do seu lado e fala comigo assim: que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti, o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Muito obrigado pela sua presença e até domingo às 19h30. E não esqueça de domingo pela manhã
você tem um compromisso com a sua nação e com Deus. Fica na paz.